A internet, ao longo das últimas décadas, deixou de ser apenas um espaço virtual para se tornar um espaço ontológico. Isso significa que é um espaço onde o ser também se faz e também se constitui, em que nós somos presentes e existimos. Nessa contextualização, a noção de ciborgue, que foi formulada essencialmente por Donna Haraway, ganha algumas novas camadas, especialmente quando a gente coloca essa ideia em diálogo com os conceitos de Marshall McLuhan, quando ele fala sobre as mídias como extensão do corpo humano. Mais do que um recurso de interface, os dispositivos digitais se tornaram órgãos sensoriais que moldam o tempo, o afeto, a memória e até a nossa noção de presença. Quer subir? Pausa pro gato. A gente traz isso para as redes sociais, essa corporalidade expandida é instrumentalizada pelas lógicas do capitalismo de plataformas. No qual o capitalismo de mercado, as redes pressionam a gente a performar com eficiência, a performar com criatividade e a performar com produtividade num sistema que exige uma constante exposição e otimização do eu. O seu celular também é uma extensão do seu corpo? Eu trabalho constantemente para evitar isso, mas é difícil existir quando o presencial não basta e é necessário performar uma existência no virtual também. Vamos conversar sobre isso então? Oi, meu nome é Mari, eu sou comunicóloga e mestre em História da Ciência e eu quero bater um papinho sobre ciborguismo com você. Tem um gatinho aqui embaixo. Antes de a gente partir para a teoria, veja se você está inscrito no canal e ativa o sininho, porque aqui tem vídeo novo toda quarta-feira. E se você já é inscrito, muito obrigada! Bora! O conceito de ciborgue começa a ferver nos anos 1960, especialmente para descrever organismos que tinham suporte tecnológico e que eram adaptados para a exploração espacial. Ainda na década de 60 de 1900, o Marshall McLuhan já antecipava um cenário em que as tecnologias não seriam só ferramentas que eram externas ao nosso corpo, mas extensões do nosso sistema, dos nossos sentidos. De certo modo, o McLuhan ele dizia que as mídias eletrônicas nada mais eram do que externalizações das nossas capacidades corporais e sensoriais. Num saltinho temporal para 1985, foi a partir do Manifesto Ciborgue da Donna Haraway que o conceito de ciborgue lá dos anos 60, sobre os organismos com suporte tecnológico, se tornou uma ferramenta crítica. Para Haraway, o conceito de ciborgue não só confunde as fronteiras entre homem e máquina, mas serve de metáfora para uma subjetividade híbrida, além de incentivar políticas que rompem com os binarismos tradicionais que nós, humanos, seguimos. Ô mamãe, a desconstrução de dualismos modernos propostos pelo manifesto ressaltaram como esse conceito de ciborgue exige identidades fluidas que abracem tanto o orgânico quanto o tecnológico. Mas aqui é importante que a gente faça uma escolha de conceitos também. Se a gente for levar só em consideração tecnologias que se tornaram extensões dos nossos corpos, eu poderia incluir nesse... Não consigo me concentrar com esse gatinho. Eu poderia incluir nesse liquidificador de conceitos o fato de que eu usar óculos faz de mim um ciborgue. E realmente, se isso for o caminho que a gente quer seguir dentro desse conceito de extensão tecnológica do corpo humano, a gente pode sim considerar os míopes de óculos como ciborgues. Mas eu quero falar sobre outra extensão do nosso corpo, o smartphone como órgão. No século XXI, o celular se tornou uma das extensões mais evidentes dos nossos corpos. A gente leva ele no banheiro, a gente dorme do lado dele, a gente se comunica através dele, a gente consome e a gente performa por ele. E se você vier dizer que, eu não levo ele pro banheiro, eu não durmo do lado dele, eu peço gentilmente para você se calar, pois saiba, alecrim dourado, que você é uma exceção. O smartphone assume papel de órgão, com conexão constante, estímulo imediato e memória compartilhada. Mas é um órgão pós-biológico, de certa forma, que tem o poder de ampliar nossas capacidades, assim como o meu óculos e a minha visão bem porca, mas também tem o poder de redefinir nossas necessidades e nossas dependências. Para Haraway, todo mundo é ciborgue. Somos todos seres híbridos de corpo e tecnologia, material e simbólico. Isso implica que a nossa existência não pode ser entendida sem que a gente considere as tecnologias que moldam a nossa existência. E essa fusão simbiótica ficou ainda mais intensa com a internet, para além dos smartphones. Os ambientes digitais transformam nosso corpo em plataforma. Claro,
além de nos prolongarem. Quando a gente assume o celular como órgão, a gente se torna ciborgue digital, híbridos em constante conexão, com uma memória remota, identidades compartilháveis e realidade aumentada. E essa extensão corpo-internet, intermediada pelo dispositivo, que é o smartphone, torna cada notificação, selfie ou comentário uma manifestação corporal, capaz de influenciar a regulação do nosso emocional, nossa autoestima e até o nosso ritmo cotidiano. Ou vai dizer que você nunca perdeu ponto de ônibus porque estava vendo um meme no celular. E tem uma ambiguidade bem funda entre o desejo de autonomia, de se ver livre da cobrança do virtual, e a pressão por conformidade, de aceitar que a liberdade talvez possa ser isolamento. A necessidade constante de se atualizar, de postar, de manter relevância online e, de alguma forma, a necessidade de engajamento torna o corpo um instrumento que é ajustado conforme métricas. Nesse caso, a ideia de extensão do homem ganha uma dimensão um pouco mais shakespeariana e trágica. Ao passo que o dedo desliza na tela, o coração começa a pulsar no ritmo do feed. E eu digo isso por conta dos criadores de conteúdo mesmo. Não necessariamente de você, que é única e exclusivamente consumidor. A produção de conteúdo vira uma espécie de ritual ciborgue. O corpo se funde com a câmera, a luz e o script. A autenticidade é performada e a saúde mental é monetizada. Na cultura de produtividade digital, os criadores de conteúdo testam rotinas de sono por apps, alimentação com dietas, técnicas de foco, experimentações tecnológicas com ingestão de nootrópicos, que são aqueles suplementos. Tudo isso como uma forma de autoexperimentação. Os criadores de conteúdo usam os próprios corpos como uma espécie de laboratório. E esse tipo de movimento tem nome, chama Quantified Self, e busca envolver o nosso corpo com sensores e dados que visam a melhoria criativa e produtiva. E toda essa autoexperimentação acaba virando narrativa. Documentam, relatam, compartilham como um testemunho de uma performance híbrida entre o teste real e o que de fato é compartilhado na rede. Autores como Elise Lee Jeng mostram como, em contextos de culturas de sobretrabalho, ou seja, largas escalas, o tal self-tracking, que é essa autoanálise corporal constante, pode gerar ansiedade e frustração, já que a gente é condicionado a ser um corpo que, na verdade, é uma máquina que deve render. Essa prática de autoanálise corporal, self-tracking, deixa evidente o corpo como uma mera extensão da performance online, bem como mobiliza preocupações relacionadas à privacidade, vigilância, saúde mental, padrão de corpo rentável, no que a gente chama de capital simbólico digital. E se você não viu meu vídeo sobre capital cultural, talvez essa seja uma boa hora de você parar aqui, ir lá, assistir, entender um pouco do conceito, porque lá eu explico mais ou menos sobre o capital simbólico. Usuários conectados se tornam trabalhadores imateriais, produzindo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mesmo que estivessem na praia ou deitados na cama, o eu híbrido permanece ativo na rede. Isso implica um ciclo de exploração sem fim e, claro, a tecnologia que sustenta a conexão também subjuga o nosso corpo através de sedentarismo, estresse mental, desgaste físico, desgaste psicológico, depressão e dependência digital. Ao mesmo tempo que aplicativos de monitoramento corporal reforçam uma vigilância externa e interna. O corpo se torna um novo território político, porque na performance diária das redes, somos condicionados, monitorados e capitalizados. O corpo ciborgue é imediatamente cooptado pelo capitalismo de vigilância. Shoshana Zuboff aponta que as grandes corporações digitais monetizam cada aspecto da vida cotidiana, inclusive nossas relações, nossas rotinas, nossos desejos e nossas emoções. O meu criador de conteúdo é o ápice desse processo. Ele é, ao mesmo tempo, trabalhador, produto e consumidor, vivendo sob uma lógica de autoexploração contínua. Mas isso não é um fenômeno isolado se você estiver se questionando. Na verdade, é um sintoma bem clássico do neoliberalismo, que exige que todo indivíduo seja seu próprio gestor, seu próprio médico, seu próprio coach, seu próprio capital
real. A cybercultura contemporânea idealiza singularidade, ou seja, um corpo completamente integrado à rede digital, com consciência digital e vida ampliada. Mas a gente também não pode esquecer que esse corpo está sob um regime de vigilância constante e quantificação máxima do seu trabalho, da sua potência, do que ele é capaz de fazer. Levando em conta que o McLuhan nos deu uma base para pensar a simbiose entre homem e tecnologia, é interessante colocar a Donna Haraway como alguém que nos deu um corpo político para esse ser híbrido que o McLuhan falava. No Manifesto Ciborgue, a Donna Haraway propõe que o ciborgue seria uma figura que escapa, ou tenta pelo menos escapar, das dicotomias binárias do Ocidente. Ou seja, homem, mulher, natural, artificial, humano, máquina. Para Haraway, o ciborgue representa uma identidade fluida, fragmentada e subversiva. E nesse mesmo contexto, o corpo ciborgue acaba sendo um corpo feminista, porque ele é insubmisso e um corpo que não se submete à biologia essencialista, nem à moralidade tradicional. E esse ponto é central para que os movimentos feministas e decoloniais se fortaleçam. No ambiente digital, o cyberfeminismo pode explorar uma figura estratégica de resistência às opressões de gênero, raça e classe, propondo uma reconfiguração do corpo político. E por ser um corpo político, esse corpo também pode ser um corpo de resistência. Drinking game. Toma um shot a cada vez que eu falar corpo nesse vídeo. O próprio cyberfeminismo tem mostrado como corpos que são dissidentes, ou seja, que são fora do padrão, tipo corpo gordo, corpo preto, corpo trans, corpos com deficiência, acabam rompendo com a normatividade algorítmica e tensionando uma estética que é padronizada no capital. A presença desses corpos é um ato político. Além de toda representação, existe um enfrentamento. Desde o início dos anos 1990, com a filósofa Sadie Plant e com o coletivo australiano VNX Matrix, o cyberfeminismo se estabelece como um movimento político que questiona gênero e representa o corpo como um campo híbrido de luta e reviravolta tecnológica. Vou dar um exemplo de como o cyberfeminismo está intrínseco com a nossa experiência de usuário dentro da internet. É indiscutível que o acesso às tecnologias de autoexperiência não é democrático. Daí você pergunta, Mária, mas o que é uma tecnologia de autoexperiência? As tecnologias de autoexperiência são ferramentas e plataformas que utilizam a tecnologia para gerar uma experiência que vai auxiliar a gente na compreensão, no desenvolvimento e no nosso bem-estar pessoal. Essas tecnologias vão desde os aplicativos de monitoramento de saúde, que a gente já falou aqui, até plataformas de realidade virtual, que podem simular situações para que a gente aprenda e desenvolva a empatia, por exemplo. Nesse caso, o cyberfeminismo advoga por uma tecnopolítica, uma política tecnológica de gênero que inclua corpos marginalizados e desafie as normas de produtividade tóxica e traga diversidade no cyberespaço. Então, usar o corpo como uma extensão criativa pode ser empoderador, mas só quando a gente questiona padrões hegemônicos, quando a gente explicita racismos epistêmicos, quando a gente abre espaço para uma expressão vulnerável e coletiva, ao invés de só sermos base para infinitas extensões tecnológicas imediáticas que exigem da gente no virtual o que já é exigido no real. Num mundo cada vez mais mediado por telas, sensores, por redes, o ciborguismo não é mais só uma metáfora ou uma teoria para a gente estudar. Ele virou uma realidade. Não só realidade, ele virou uma condição. Nós somos todos, em alguma medida, sujeitos que são ciborgues, não só pela extensão do corpo, mas por uma transformação total que o nosso corpo já está passando. O ciborguismo virtual acaba convidando a gente a pensar a internet como uma extensão real do ser humano. E quando eu falo internet é porque a gente já vem considerando dispositivos como extensão do nosso corpo há um tempo. Mas nesse momento a gente passa a considerar as mídias como extensão e não só os meios. E esse prolongamento que a internet está fazendo com o nosso corpo informa nossa identidade, nosso ritmo produtivo, nossos ativismos e a nossa subjetividade. E vai lembrar que a nossa subjetividade é uma qualidade única de cada um de nós. Assumir essa condição de forma crítica, política e coletiva é uma das tarefas urgentes do nosso tempo.
O cyberfeminismo tem muito a ensinar pra gente como reconstruir o nosso corpo que vai além de uma lógica de eficiência e de vigilância, que é o que a gente tem visto na internet atualmente. O celular pode ser uma extensão da gente, mas também pode ser uma arma simbólica de enfrentamento. E agora um recado especial para os criadores. O uso consciente do corpo como plataforma de performance pode ser muito poderoso, tá? Isso dá pra gente a possibilidade de uma performance visceral, uma narrativa física, uma expansão simbólica. Mas é importante lembrar que isso exige ética de privacidade, autocuidado e muita crítica política. A gente tem direito a um ciborguismo, direito de praticar experiências virtuais e reais nos nossos próprios corpos. Mas para isso a gente precisa reivindicar o direito a tudo isso, para que ele não sirva só ao capital, mas a vida também. Antes de aprender a ser um corpo conectado, é preciso aprender a ser capaz de desconectar. Que o criador de conteúdo, e eu já falei várias vezes que postou criou, não precisa se destruir numa realidade para existir em outra. É isso essa semana, meus ciborguinhos lindos e estendidos. Comenta aqui pra gente conversar, dá um like se você gostou desse vídeo e ativa o sininho para ter certeza que a gente vai se encontrar na semana que vem. Tchau!